Capítulo 744, Manchas de sangue no mar profundo. Tradução, Cyber Revisão, CYS. Um grande encantamento místico da Terra das Fadas era originalmente difícil de quebrar. Além disso, a inteligência do Leviatã gigante era baixa para começar, simplesmente não era capaz de diferenciar entre fantasia e realidade. Se a matriz tivesse um limite, então o Leviatã gigante poderia atravessá-lo diretamente. Mas essa matriz de selagem mística de 1000 mares não tinha limite. Se o Leviatã gigante atacasse, seu ataque simplesmente se desvaneceria, sem causar danos à própria matriz. Em um lado da trincheira oceânica, o estranho povo estava estabelecendo a formação de matriz com Baiguanium. A trincheira oceânica era muito longa. Toda a formação de matriz tinha que cobrir um raio de 10 milhas. Enquanto a criatura parecida com um polvo se arrastava pelas paredes, seu corpo se contorcia ao absorver a energia de origem do fundo mar através de seus braços e de seu corpo. Irmão Peixe, esse garoto Lin Ming tem muitos segredos em seu corpo, certo? Baiguanium perguntou de uma maneira aparentemente casual. Em sua opinião, não havia como Xianwuji estar disposto a pagar qualquer preço para matar Lin Ming simplesmente por vingança. O estranho povo olhou para Baiguanium, todo o seu corpo inchando e balançando como as ondas do mar. Eu não sei. Sua voz era forçada e difícil de entender, como se tivesse que usar alguma habilidade misteriosa para mudar rigidamente sua linguagem normal para algo compreensível. Baiguanium ponderou por um momento. Ele não sabia que tipo de segredos Lin Ming tinha com ele, mas ele queria muito uma parte dos espólios. No entanto, ele simplesmente não tinha a capacidade de lutar contra Xianwuji. Sua única chance era se ele encontrasse vários outros aliados ou se encontrasse algum ponto oportuno para virar a mesa. Ouvi dizer que Lin Ming tem menos de 25 anos de idade, para estar no nível intermediário do reino núcleo rotativo tão jovem, definitivamente deve haver algum tipo de segredo extraordinário em seu corpo. Baiguanium foi direto ao ponto com o povo estranho. Ele lhe disse diretamente seus pensamentos, na esperança de despertar seu interesse. Se nós pudermos capturar Lin Ming antes da hora e usar uma técnica de busca da alma nele, então talvez possamos ser capazes de ficar com algo dele. É claro que a premissa disso tudo depende se o irmão Peixe puder ou não modificar a formação de matriz para que possamos esconder isso de Xianwuji. Quanto à questão de capturar Lin Ming, você pode deixar isso para mim. Posso garantir que não haverá problemas. O tom de Baiguanium era muito casual. Ele era um homem de ambição. Embora ele soubesse que havia risco de enfurecer Xianwuji, ele ainda não podia resistir aos desejos de seu coração. Quanto a lidar com Lin Ming, isso não parecia um problema para ele, para começar. Modificar a formação de matriz para esconder tudo isso do Xianwuji e depois capturar Lin Ming. A mente do povo foi tacada. Seus movimentos de mão diminuíram um pouco e seu corpo oscilou. Era desconhecido o que essa estranha criatura estava pensando. Sem dúvida, Lin Ming era definitivamente uma deliciosa iguaria. Mas, mover-se contra Lin Ming era o mesmo que roubar comida das presas de um tigre. Eles teriam que arriscar-se a despertar a ira do Xianwuji. Ainda faltavam vários dias até que a formação de matriz fosse concluída. Se pudessem usar esse tempo para planejar seus movimentos. Enquanto o povo estranho estava pensando, subitamente percebeu uma sensação muito incomum. Como uma forma de vida marinha do fundo do mar, ele era extremamente sensível a qualquer mudança na água. Nesse momento, ele podia sentir uma fraca intenção assassina correndo pelo mar. Milímetro. Esquive. O estranho povo gritou freneticamente.
Seu corpo subitamente acelerou para o lado. Bai Guanyun ficou chocado, imediatamente seguindo-o. Quanto ao local em que estavam flutuando, a corrente de água havia se contorcido em uma ponta de lâmina, girando loucamente e cortando seu caminho. O que é isso? O povo estranho ficou chocado. Aquela estranha lâmina giratória de água não continha energia de origem, mas com apenas a força motora da vontade, parecia que poderia cortar tudo em pedaços. Quem é ele? O estranho povo e Bai Guanyun se viraram, os dois olhando na mesma direção. Lá, eles podiam ver um jovem vestido de azul que empunhava uma longa lança vermelha. Na escuridão do fundo do mar, ele era como um deus da morte que se aproximava lentamente deles. Seu corpo inteiro parecia se fundir com a água do mar em volta dele, fazendo com que a lança vermelha em suas mãos parecesse particularmente deslumbrante. Como estavam a centenas de milhares de pés de profundidade, não havia luz solar. Só se podia contar com sua própria percepção para sentir as coisas. Mas aquela lança vermelha parecia que emitia sua própria luz vermelha como uma fogueira na escuridão. Você? As pupilas de Bai Guanyun se contrairão. O rosto desse jovem não lhe era desconhecido. Antes de vir para cá, ele já havia investigado a situação na região ao sul do horizonte. Ele sabia que esse garoto era Lin Ming. Você é Lin Ming? Haha, eu na verdade procurei por toda parte, só para te encontrar tão facilmente aqui. Desde que você veio me visitar, então você pode muito bem ficar para trás. As palavras de Bai Guanyun pareciam desenfreadas ao extremo, mas ele permaneceu altamente alerta em seu coração. Ele girou a verdadeira essência em seu corpo até o limite. De acordo com seu conhecimento, a força de Lin Ming era inferior à de um mestre da terceira etapa da destruição da vida, então por que ele tomaria a iniciativa de atacá-los? Havia os dois e até Xianwuji estava por perto. Ele tinha um desejo de morrer. Neste momento, Lin Ming emitiu uma aura semelhante à de uma besta viciosa do fundo do mar das profundezas do mar divino. Era como se ele estivesse completamente envolvido em intenção assassina, fazendo com que qualquer um que olhasse para ele se sentisse reprimido, incapaz de se revoltar. Bai Guanyun imediatamente tirou uma espada tesouro superior de grau terra de nível alto do seu anel espacial. Neste momento, ele finalmente percebeu que o cultivo de Lin Ming estava no nível avançado do reino núcleo rotativos. Nível avançado do reino núcleo rotativo. Isso não batia com a informação que ele havia recebido. Bai Guanyun nem sequer teve tempo para refletir sobre o significado disso. Em um piscar de olhos, a lança de Lin Ming já estava em linha reta na direção dele. Chamas brilhantes se agitavam, aquecendo a água do mar até borbulhar. A lança disparou milhares de pés para frente em um instante, como se fosse um meteoro em chamas no escuro céu noturno. Ramph! Bai Guanyun bufou friamente. Embora ele estivesse um pouco hesitante em relação a Lin Ming, isso não significava que ele o temesse. Apenas no nível avançado do reino núcleo rotativo e de repente você acha que é invencível no mundo. Este velho vai deixar você saber o quão forte é alguém na terceira etapa da destruição da vida. Espada quebrando o céu. Diante desse insondável Lin Ming, Bai Guanyun não se atreveu a pegar leve. Com um grito, ele usou 100% de sua força para lançar um contra-ataque. Esse ataque espada quebrando o céu era um dos seus melhores movimentos. Enquanto isso, o povo estranho acenou seus tentáculos, pronto para ir com tudo. Mas, nesse momento, uma luz vermelha brilhou de repente entre as sobrancelhas de Lin Ming. A velocidade da lança em sua mão de repente aumentou. Conceito de aniquilação do fogo perseguindo o sol.
O poder desta lança era como um meteoro do segundo mundo do espelho de transformação divino caindo. Com um som alto e explosivo, a espada nas mãos de Bai Guanyin quebrou. O que? Quando Bai Guanyin viu sua própria espada se despedaçar como um painel de vidro, ele ficou imediatamente horrorizado. Nesse momento crítico, ele recuou em pânico. No entanto, a longa lança de Lin Ming o perseguiu. Quando a lei da aniquilação floresceu na frente de Bai Guanyin, toda a água do mar ao redor dele começou a desintegrar instantaneamente. Com um grito miserável, a metade direita do corpo de Bai Guanyin estava coberta de sangue. Ainda não está morto. As sobrancelhas de Lin Ming se ergueram. Com absoluto silêncio, sua lança varreu. Bai Guanyin estava tão assustado que sentiu como se sua alma tivesse fugido de seu corpo. Irmão Peixe, me salve. Nesse momento de crise, o povo estranho também descobriu o quão aterrorizante Lin Ming era. Embora não soubesse exatamente o que havia acontecido nos últimos 4 meses, sem dúvida, a força de Lin Ming aumentou dramaticamente. Neste momento, era impossível para o povo estranho lutar com ele. Quanto a salvar Bai Guanyin, isso era simplesmente uma piada. Em vez disso, ele esperava que Bai Guanyin pudesse atrasar Lin Ming por algum tempo, para que ele pudesse fugir com segurança. Desde que as coisas haviam passado para este ponto, ele já não tinha qualquer intenção de estabelecer qualquer tipo de formação de matriz de selagem. Se não pudesse matar Lin Ming, as consequências seriam terríveis. O estranho povo lançou vários tentáculos, fugindo rapidamente para o mar profundo. Bai Guanyin amaldiçoou em seu coração. Nas portas da morte, ele mordiu ferozmente sua língua e cuspiu um pouco de essência sanguínea, girando vigorosamente a verdadeira essência em seu corpo, fazendo com que ele subisse 10 pés de repente. Isso fez com que a lança de Lin Ming não atingisse seu alvo e cortou suas pernas em vez de cortá-lo ao meio. Puf! Seus ossos da perna se romperam e o sangue escorreu para a água. Bai Guanyin gritou quando seu coração se encheu de desespero. Lin Ming não se importava mais em perseguir Bai Guanyin. Ele se virou e o campo de força da intenção marcial do demônio celestial Ajura e o deus da morte entraram em erupção. Ao mesmo tempo, ele balançou o dedo e uma massa de chamas roxas saiu de sua mão. Quando essas chamas apareceram, a água do mar em volta dela evaporou instantaneamente. Um enorme buraco esférico foi queimado no meio do fundo do mar. Este fogo era a chama da estrela abrasadora. Derramando seu espírito de batalha nas chamas, Lin Ming moveu seus 5 dedos e a chama da estrela abrasadora disparou como uma chuva de flechas. O estranho povo que fugiu para não muito longe de repente gritou. Quando foi subitamente coberto pelos campos de força, sua velocidade despencou instantaneamente. Parecia que um sol havia nascido de repente no mar, e a grande quantidade de água em seu corpo rapidamente secou diante dessa luz solar roxa. O povo estranho era de uma raça do fundo do mar e era uma forma de vida do atributo água. O fogo era seu inimigo natural. Roar! O estranho povo soltou um grito estranho. Cuspiu uma bola preta de seu corpo, atirando-a diretamente para a chama da estrela abrasadora. O núcleo de monstro. Os olhos de Lin Ming se iluminaram. Se ele não estava errado, então esse era o núcleo de monstro do povo estranho. As raças do fundo do mar eram menos como os humanos e mais como monstros e bestas altamente inteligentes. Um núcleo de monstro era algo que apenas uma besta de alto nível poderia cultivar. Era semelhante ao núcleo de cristal do núcleo rotativo de um humano. Além disso, a coisa mais importante era que ele usaria apenas esse núcleo de monstro para combater seus inimigos quando encontrasse uma situação altamente perigosa.
O núcleo de monstro foi extremamente rápido quando colidiu com a chama da estrela abrasadora. Com um estrondo, uma explosão aterrorizante ocorreu no fundo do mar. Ondas explosivas de choque surgiram em todas as direções, afastando Baiguanium. Quanto ao polvo estranho, porque seu núcleo de monstro estava danificado, soltou uma tosse miserável e voou para trás, emitindo um enorme jato de fluido preto. Lin Ming agarrou sua longa lança vermelha e deu um passo à frente. Depois de se acostumar com as explosivas ondas de choque dos meteoros do segundo mundo do espelho de transformação divino, essas ondas de choque não eram diferentes de uma brisa fresca de primavera para Lin Ming. Simplesmente nem valia a pena mencionar. Ele facilmente rompeu as ondas de choque. Quando seus pés pousaram, ele exibiu o rack dourado quebrando o vazio, instantaneamente aparecendo na frente do polvo estranho. Nesse momento, o rosto do polvo estranho se distorceu de horror. Seu núcleo de monstro ainda não havia retornado ao seu corpo, mas Lin Ming já havia chegado à frente dele. A gravidade da situação poderia ser imaginada. Morra! Lin Ming, sem expressão, empurrou sua lança. A lança mantinha o conceito de calor abrasador dentro dela. A ponta da lança vermelha queimava em vermelho como se viesse do centro de um sol escaldante. Enquanto disparava para frente, uma enorme quantidade de água evaporou em volta dela. O polvo gritou quando a lança de Lin Ming perfurou sua cabeça macia. Ah! O polvo estranho emitiu um grito completamente inumano. O rosto originalmente branco leitoso tornou-se coberto de cores rosadas, como se tintas estivessem sendo misturadas em sua pele. Xixi. O corpo do polvo estranho secou rapidamente enquanto toda a água em seu corpo evaporava. Quanto ao núcleo negro de monstro girando que estava retornando, Lin Ming o pegou em suas mãos. O núcleo de monstro de uma besta na terceira etapa da destruição da vida pode ser considerado uma grande fortuna. Se um artista marcial o engolisse diretamente, seria útil para o cultivo. Além disso, também poderia ser usado para refinar pílulas. Como Lin Ming havia decidido entrar no caminho de se tornar um alquimista, ele naturalmente não perderia materiais raros como esse.